Mais alguém? Bom, gente, hoje vamos lá. Encerrando inequação exponencial, capítulo aí de exponencial, com inequações, as duas aulas e exercícios de aplicação. Ela já estava. Bom, gente, vamos corrigir tarefa. Depois passamos aí a teoria da aula de hoje. Bom, gente, vamos lá. Tarefa de hoje. Eram 2 exercícios, itens A e D, eu acho. Gente, determine o conjunto de solução das equações. Hoje você vai estudar inequações. Aula passada é equações. E desse modelo aqui, que a gente já permitia e via aqui que você tinha que desfazer alguma propriedade de potenciação para visualizar uma equação do primeiro ou do segundo grau. Subtração de expoentes. Figueiro, bom dia. Bom dia. Por gentileza, presença, eu acabei de Tá, Cecília. E também quem entrou agora. Entrou mais. Ô, Figueiro, coloca minha presença também, João Gabriel. João Gabriel. Ô, Figueiro, eu também acabei de entrar. Luciano. Tá. Obrigado, Figueiro. Mais alguém? Entrou agora? Maria Luísa, Miguel, Paulo Sérgio, Felipe. Paulo Sérgio, acabou de entrar. Então aqui a gente desfazia alguma propriedade para visualizar uma equação do primeiro ou do segundo grau. 2 elevado a x menos subtração de expoente, divisão de potência de mesma base. X menos 2 vira 2 elevado a x dividido por 2 ao quadrado. Isso tudo igual a 24. A partir daí, a gente sempre falava para você dar uma visualização. Se você tem 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui, podíamos chamar 2 elevado a x de t por um momento, de y, a letra pouco importa. Ficaria t menos t sobre 4 igual a 24. E aí, MMC viraria uma equação do primeiro grau. 4t menos t igual a 96. Esqueço o denominador, 3t é 96. Teu t é 32. Agora não esqueça de voltar à realidade. O t nem existia na minha expressão. O t a gente chamou de 2 elevado a x. Então agora, 2 elevado a x é o valor que você encontrou, 32. 2 elevado a x é 2 à quinta e finalizava com a teoria que a gente falava, simples. Igualou expoentes, igualou as bases, é só igualar os expoentes. Solução da sua equação número 5. Isso era um item da tarefa. O segundo já era uma equação de segundo grau, que a gente tinha que visualizar. Aqui a gente via que 2 elevado a x, aqui você não tinha 2 elevado a x. Mas você, porventura, podia ver que 4 é 2 ao quadrado elevado a x. Isso menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Fazíamos aqui uma troca. O 2 sai, o x entra. E ficaria 2 elevado a x, isto ao quadrado, menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Agora sim, você tem 2 elevado a x e 2 elevado a x aqui, só que o primeiro está ao quadrado. Você chama 2 elevado a x de t, fica lá t quadrado,
menos t menos 2 igual a 0. Equação do segundo grau agora, não é do primeiro. Bhaskara ou soma em produto. Detalhe aqui, daria para você alguém falar, a soma tem que ser 1, tem que trocar o sinal, soma 1, produto menos 2. Dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2. Quem? A soma dá 1, o produto menos 2. Menos 2 e 1. Não, 2 E 1. e menos 1. Menos 1. Não, a soma é 1, menos b sobre a. Então a soma é positiva. Troca o sinal. Agora eu volto à realidade. 2 elevado a x igual a 2 a primeira, ou 2 elevado a x igual a menos 1. Só que aqui ocorre um detalhe. Quando você estuda exponencial, você sabe que qualquer base elevada a x jamais é negativa. Isso daqui seria uma resposta que não convém. Não sai solução aqui. 2 elevado a x jamais é negativo. Portanto, a única solução cabível é x igual a 1. Solução número 1. Poderíamos ter duas soluções? Sim. Poderíamos até não ter solução. Se desse duas raízes negativas, jamais você teria solução aqui. E um outro, agora que você vai ver depois na outra aula, exercícios que a gente vai ficar discutindo. Não, é outra equação, desculpa. Era o 9, né? A tarefa, era isso? Ou pus errado? Tinha o 8 da página 23. Era o 8, não era o 9. Ou era o 9 também? Não, esse você acabou de fazer. Oi? Era o 8. Acabou de fazer e esse 8 aí. Ah, tá. Esse foi o que eu fiz, tá? Eu que voltei. Era o 8. Tá. Esse tipo de exercício, gente. Você pensa em FUVEST, UNESP, tá aí, ó. Modelos de exercício sem muita, vamos dizer, historinha. A figura a seguir mostra o gráfico de uma função f de x igual a 2 elevado a x, exponencial. Fora de escala, não precisa ficar pensando em quadricular, mas você já conhece esse tipo de curva exponencial. A área da região sombreada, que seria a área aqui desses 3 retângulos, quanto vale? Quero a área dos 3 retângulos. Bom, começo. Geometria. Área de um retângulo, acho que todo mundo sabe, é o quê? Base vezes altura. Base vezes altura. E acho que sem muitos segredos, saberia que a base desse é 1, distância do menos 1 ao 0. A base desse outro também é 1, a base desse outro também é 1. Então, base está resolvido. Eu preciso da altura. O que vai me dar a altura? GT, por isso que ele te deu o gráfico da função. Esse ponto pertence à função. Esse ponto pertence à função. E esse ponto pertence a essa função. Portanto, satisfaz esta relação. Gente, você teria alguma dificuldade em me dizer quanto é esse ponto se a função é 2 elevado a x? Toda exponencial que você fez o desenho, base elevado a x, cortou o eixo y aonde? No 1. Por quê? Aqui o nosso x não vale 0. 2 elevado a 0 vale 1. Conclusão. Esse primeiro retângulo não é apenas um retângulo. Isso daqui é um quadradinho. 1 por 1. Esse segundo ponto, o x não vale 1? Seria difícil você me dizer quanto vale y, se o x vale 1?
2. Y vai ser 2 elevado a 1, portanto, 2. Então essa altura aqui vale 2. E a base é 1. E o último, este daqui, ó, o x não vale menos 1. Quanto é que você acha que vale o y se pertence a essa função? Meio. 2 elevado a menos 1 é meio. Então aqui seria meio. Isso então indica que aqui vale meio. Acabou. Você queria a área dos retângulos? Tem um retângulo 1 por meio, 1 vezes meio, base vezes altura, mais um retângulo que é um quadrado 1 por 1, mais outro retângulo que é um retângulo 1 por 2. Sua área vai ser meio, mais 1, mais 2, 3,5. Alternativa B de bola. Tá aí a tarefinha que era para você entregar hoje. Corrigido. Bom, agora vamos à teoria da aula de hoje. Inequação exponencial. O que vai mudar? Equação você tinha igualdade. 2 elevado a x igual a 2 à quarta. Inequação agora o que vai mudar é que você vai ter o sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual a 2 à quarta. Só que aqui tem uma coisa incrível que a gente tem que começar, porque depois vocês perguntam, por que o momento de prestar atenção é agora? Gente, você estudou toda função base elevada a x, uma função exponencial assim, crescente, quando a base for maior que 1. Agora é o momento de lembrar bem quando é que uma função exponencial é crescente. Base 2, base 3, base 1,1, maior que 1. O gráfico da sua função é assim, simplesmente mais fechado, mais aberto, dependendo da base. Como eu disse, agora pouco importa para mim a escala. Importa que você reconheça a curva exponencial. E aí, como é que eu resolvo aqui uma equação exponencial? Simples. Se você tiver a elevado a x2 maior que a elevado a x1, isso vai implicar que x2 tem que ser maior que x1. Meio óbvio, se a gente for ver, não mudou nada, parece que é a mesma coisa de equação. Quando você pega, eu quero 2 elevado a x maior que 2 ao quadrado, um exemplo. Segundo o que eu acabei de informar, basta que você me diga que x seja maior do que 2. Esquece as bases, como você estava fazendo até então com a equação, sem novidade nenhuma. Pode parar e pensar. Se x for 3, maior que 2, aqui vai dar 8, é maior que 4. Se x for 4, 2 à quarta é 16, é maior que 4. Se eu aumentar x, aumenta a sua função. Quanto maior o x, maior a sua imagem. Meio óbvio. Quanto menor o x, menor a sua imagem. Óbvio. A novidade, e aí você tem que começar a entender por que você tem que prestar atenção na teoria, vem agora. Se a base for positiva, porém menor que 1, entre 0 e 1, base meio, base 1/4, base 1/3, 0, 9, a sua função exponencial é decrescente. Gente, o que caracteriza uma função decrescente? Se eu aumentar o x, olha lá, aumentar x é vir para cá. Sua imagem aumenta ou diminui? Olha aqui, x aqui tinha imagem aqui em cima. Eu estou aumentando o x. Sua imagem está aumentando ou diminuindo?
Diminuindo. Diminuindo. Quanto maior o x, menor a imagem se a função é decrescente. Aí você tem que começar a lembrar. Quando é decrescente? Quando está entre 0 e 1, Shigeru. Tá bom? Quando é maior que 1 é crescente. Você não faz nada. Então agora cada exercício tem que prestar atenção se for indo equação. Se você sabe se ela é crescente ou decrescente. Porque o que muda? Olha lá, ó. Mísera mudança. Quem estuda de última hora nem percebe. A elevado a x2, se eu quero maior que a elevado a x1, isso implica x2 menor que x1. Perceberam a inversão de sinal aqui, ó? Estava maior aqui. Quando eu esqueci as bases, ficou o quê? Menor. Na função decrescente, não esquecer de inverter o sinal da desigualdade. Por quê? É fácil pensar, ó. Meio elevado a x, se eu quero que seja maior do que, ó, meio elevado a primeira, se você falar que x tem que ser maior que 1, como você vinha fazendo até então, certo? Você está acertando ou você está errando? Acho que errando, não tinha que inverter? Mas por que você acha que está errando? Ó, maior que 1. 2. Põe 2 aqui. Meio elevado ao quadrado dá quanto, senhores? 1/4? 1/4. 1/4 é maior que meio? Sim. É? Não, não é não. 1/4 de pizza é mais que metade da pizza? Ah, não. Não. Se eu pôr 3, vai dar 1/8. É maior que meio? Olha bem. Se aumentar x, esse número diminui. Não é o que acontece com a função decrescente. Se eu aumentar x, meu número está lá embaixo. Por isso, inverte o sinal. E todo mundo depois vai ver assim, eu faço 5 exercícios, 3 eu não mudo o sinal, 2 eu mudo o sinal. Aí a pergunta de vocês automática é, por que você mudou o sinal? Aí você tem que voltar. Quando é que uma função é crescente? Base maior que 1. Quando é que uma função é decrescente? Base entre 0 e 1. Na decrescente, vai inverter o sinal. Bom, essa é a teoria da aula de hoje. Só que agora, renova-se toda a revisão de inequação. Você viu que quando eu resolvi a equação exponencial, eu tive que lembrar de equação do primeiro, equação do segundo grau. Inequação exponencial. Você acha que você vai ter que lembrar do quê? Inequação do primeiro, inequação do segundo. Estudo dos sinais, parábola e tudo mais. Agora o que nos resta é exercícios. Olha lá, página 20. Tarefa para a semana que vem. Exercício 11, itens A e E. Eu vou fazer alguns itens. A e E. E da página 26, exercício 39. Tarefa. E aí, vamos lá, exercício 11, item B. Começando baixo e fácil. Tudo que você aprendeu vai ter que ser retomado aqui agora. Gente, dá para transformar o lado de cá e o lado de lá em que base, hein? Dá para visualizar? Base 2. Base 2. O 4 vira 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E o 8 vira 2 ao cubo. 2 ao cubo. Tá. 2 ao quadrado elevado a x menor ou igual que 2 ao cubo. Agora a propriedade 2 elevado a 2x é menor ou igual a 2 ao cubo. Consegui, transformei tudo na mesma base como a gente estava habituado em equação. Agora o momento é indo a equação. Então agora é o momento de você perceber. Se a base é 2, caracteriza uma função crescente ou decrescente?
Ah, gente, vamos. Crescente ou decrescente? Base 2. Crescente, crescente. Crescente. Quando é que é crescente mesmo? Quando é maior que 1. Quando é maior que 1. Isso eu preciso saber. Porque num dado momento, agora, se eu esquecer as bases, eu não inverto o sinal na crescente. Fica como você estudava antes. 2 elevado a x menor ou igual a 3. X menor ou igual a 3 meios. Solução. Mandou resolver em reais. Qualquer x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a 3 meios. Está dando infinitas respostas. Qualquer valor menor que 1,5 está entrando, está valendo. B. Aqui nesse B eu vou fazer de duas formas, que às vezes você falar, e se eu fizesse ao contrário, ia mudar a resposta final? Não. Aqui, alguém diferente da Sofia. Você pensaria em mudar em que base esse exercício aqui do lado de cá e do lado de cá, hein? Alguém? 5. 5. Para transformar isso em 5 eu tenho que inverter. Como que fica? Menos Menos 1. 5 elevado a menos 1. Isto elevado a x maior ou igual a 125. Quem tiver problema, fatora, decompõe. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. 5 a terceira. Então vai ficar, ó, 5 elevado a menos x, multiplica, maior ou igual a 5 a terceira. Momento. 5, que é a base que eu cheguei, é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Por que mesmo? Quanto que Porque é não crescente? está nem entre 0 e 1. É maior que 1. É maior que 1. Isso. Se é crescente, nada de mudar o sinal. O sinal está maior, continua maior. Só que aí, o que a gente faz aqui, gente? Menos x. O que você faz? Multiplica por menos 1. Aí muda o sinal aqui e muda o sinal aqui, certo? Tinha alguma regra quando você multiplicava uma desigualdade por menos 1? Sim ou não? O sinal muda. Ah, o sinal muda. Então não é a primeira vez que você está vendo uma mudança de sinal. Inverte o sinal. Porque você multiplicou por um número negativo. Sua solução aqui, x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a menos 3. Eu falei que eu ia resolver esse exercício de duas maneiras, porque às vezes você implica e fala, se eu resolvesse assim, então, de repente eu poderia imaginar, vou transformar isso em base 1/5, em vez de base 5. Então eu deixaria aqui 1/5 elevado a x, certo? Maior ou igual. 125 é 5 ao cubo. Para mim transformar isso em 1/5, vai ficar 1/5 elevado a menos 3. Não é isso? Porque se simplesmente aqui o expoente fica negativo, aí eu inverto a base. Aí, ó, para quem pensa que ia mudar a resposta final, é só você recorrer à teoria. 1/5 agora é uma função crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. E o que eu disse a vocês numa função decrescente? Quando você esquece as bases, o sinal aqui está maior ou igual. Vai ter que ficar o quê? Menor ou igual a menos 3. Então, note, o final dá a mesma solução. Aqui você inverteu o sinal por uma recorrência de uma matéria anterior, inequação do primeiro grau.
aqui eu já inverti o sinal pela informação que eu passei hoje para vocês. De qualquer maneira, a troca do sinal vai existir. Estava maior no início, no final fica menor, por um motivo ou por outro. O outro, repeteco. Só lembrando aí, como é que eu transformo 1 em base 7 aí? Lembra pra mim? Coloca 7 elevado a 0. 7 elevado a 0. 7 elevado a 2x menos 1 menor que 7 elevado a 0. E na equação, 7 caracteriza uma função crescente, porque é maior que 1. Se é crescente, nada de inverter sinal. 2x menos 1 tem que ser menor que 0. 2x tem que ser menor que 1. X menor que meio. Solução. X pertencente aos reais tal que x seja menor que meio. Shigeru, por que você pôs 2x menos 1? Você acha que é 2x menos 3? Que é o que eu tô vendo no Shigeru livro. errou. Então é 3, 3, 3. Certo, obrigado. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Ai, ai, ai. Aqui, mesma coisa. Só vai mudando as bases, hora é crescente, hora é decrescente. Na hora de estudar, você não estuda a teoria. E você fala, por que aquele não inverteu, por que aquele inverteu? E cuidado, hein? Às vezes vocês têm a mania de falar, quando é fração, inverte. Gente, 3 meios é fração e 3 meios é função crescente. 3 meios é 1,5, maior que 1. Então não vem com fração ou não fração. Agora, 2/3. Isso caracteriza uma função decrescente. 16. Você poderia me dizer o que é? 2 a quarta. 2 a quarta. E 81? Por isso que a gente fala, exercitar, fazer tarefa para começar a enxergar isso mais rápido. Oitenta e um. 3 a quarta. Se aqui você tem 2 a quarta e aqui você tem 3 a quarta, pela propriedade eu posso falar que é 2/3 tudo a quarta. Ganhar um tempo. 2/3 elevado a 3x menos 2, não copie errado. Menor ou igual a 2/3 elevado a quarta. 16 é 2 a quarta, 81 é 3 a quarta. Mesma base, só que diferente daqui, 2/3 é menor que 1, portanto caracteriza uma função decrescente. E ao esquecer as bases, meu colega, vai ter que inverter o sinal. Tá menor ou igual, fica maior ou igual a 4. Aí dá 2x maior ou igual a 6, 3. X maior ou igual a 2. Solução. X pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual ao número 2. Nossa, não acaba esse tipo de exercício. Decimal. A gente já fala aqui que a gente detesta trabalhar com decimal. Detesta. Principalmente quando é o lado técnico. Não é surge dízimas periódicas, não é o caso. Mas o que é 0,25, hein? 25 centésimos.
Se eu simplificar por 25 e por 25, 1/4. Já dá para clarear bem. Dá para transformar em 2, em meio. E 0,5 do outro lado, hein? 5 décimos, que nada mais é que meio. Então eu lhe garanto que tanto do lado de lá quanto do lado de cá eu transformo tudo em meio, né? Ficaria aqui 1/4, já sabendo que é 0,25 elevado a 3 menos x, maior que meio elevado a 3x. 1/4 é meio ao quadrado. Elevado a 3 menos x, maior que meio elevado a 3x. Propriedade, vai multiplicar aqui, então vai ter que distribuir. Deste lado fica meio, elevado a 6 menos 2x, maior que meio, elevado a 3x. Momento de esquecer as bases. Então, momento de lembrar, isso daqui é uma função decrescente. Vai ter que inverter o sinal aqui. 6 menos 2x tem que ser menor que 3x. No que eu passo para cá, menos 5x, menor que menos 6. Multiplico por menos 1. E o sinal vai inverter de novo, mas por outro motivo. E na equação do primeiro grau, quando você multiplica por um número negativo, troca o sinal. X maior que 6/5. Solução, x pertencente aos reais, tal que x seja maior que 6/5. Tá aí. Mesma coisa. O que é 0,3? 3 décimos. O que é 0,027? Me ajuda aí. 27 sobre 1000. 27 milésimos. 27 é o quê? 3 ao cubo. E 1000 é o quê? 10 ao cubo. 3 ao cubo. Então, se isso é 3 ao cubo e isso é 10 ao cubo, tudo isso seria 3 décimos ao cubo. Se o primeiro é 3 décimos e aqui é 3 décimos, já transformei em mesma base. Então aqui, ó, 3 décimos está elevado a 2x menos 3, tem que ser maior ou igual a 3 décimos elevado ao cubo, que é isso daqui. Só que isso ainda está elevado ao quadrado, que está aqui. Então aqui fica a sexta. 3 décimos elevado a 2x menos 3 maior ou igual que 3 décimos elevado a sexta. Momento agora, se as baixas ficarem iguais, essa função é uma função decrescente. Menor que 1, entre 0 e 1. Ser decrescente no momento que você esquece as bases. O sinal deve ser invertido. 2x tem que ser menor ou igual a 9. X menor ou igual que 9 meios. Solução. X pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a 9
meios. Gente, na segunda aula de hoje, nós vamos continuar esses exercícios e comentar aí, finalizando o exponencial. Já já a gente está de volta.